Um dos principais artistas da última década, The Weeknd, possui uma conexão muito forte com o cinema, não só no seu trabalho, mas na vida pessoal, e é isso que a gente vai comentar aqui hoje. Para quem não me conhece, eu sou Bruno Albuquerque, sou fundador da SB Cinema, um portal online de cursos de cinema. Essa aqui é uma nova série no canal onde a gente está comentando a relação entre músicos e cinema, né? Eu tô pegando músicos que eu gosto muito, projetos musicais que eu gosto muito e associando eles com o cinema, mostrando as conexões que eles têm, o que, querendo ou não, acabou influenciando um pouco o porquê de eu gostar tanto deles. Se você é novo no canal, se inscreve para você não perder nenhum novo vídeo e ativa o sininho para receber todas as notificações do canal e já curte esse vídeo aqui. E lá no final, caso você não goste, aí você descurte, tá bom? Mas eu acho que você vai gostar que o material tá bem legal. O Abel Tesfaye, né, que é o nome verdadeiro do The Weeknd, ele possui uma conexão muito forte com o cinema, principalmente perceptível no seu trabalho. Não só porque ele já participou de um filme, um dos melhores filmes de 2020, aliás, que foi o Uncut Gems, dos irmãos Safdie, que chegou aqui no Brasil como Joias Brutas, lá na Netflix. Se você não viu, veja que o filme é sensacional e o Abel faz um personagem bem breve, mas com importância bem significativa na história, e ele atua bem, olha só, não esperava que ele atuasse tão bem. Ele já atua bem nos clipes, mas eu não esperava que ele fosse atuar bem no filme, né? Mas as suas músicas e os seus clipes também, principalmente dessa nova era dele, o After Hours, são muito cinematográficos e tem muitas referências a uma cacetada de filmes, e eu tô aqui pra comentar um pouquinho com vocês. Primeiro eu quero falar sobre o conceito do After Hours. O The Weeknd fala lá muito sobre solidão, sobre um recente término, que ele não sabe se ele vai conseguir lidar com isso direito ou não, e a vida completamente maluca que ele começa a tomar devido a essa solidão que ele sente. Ele consome a solidão com festas, com drogas, com bebida, com loucuras, com coisas muito loucas que muito provavelmente ele fez na vida real. E essa questão cinematográfica começa na relação entre as músicas, né? O CD dele é um CD conceitual, mas um CD conceitual não necessariamente ele conta uma história, mas o CD dele conta essa história. Cada música, as letras são conectadas e elas são continuadas. Então, por exemplo, todos os dias, é verdade, gente, isso é muito verdade. Todos os dias eu escuto o After Hours pelo menos 2 vezes, e eu escuto ele do começo ao fim, porque é sempre uma experiência sensacional, uma experiência sensorial que mexe com a minha imaginação, que mexe com a minha emoção. Ouvir a letra, ouvir aquele instrumental eletrônico, é uma experiência sensacional. E se você ainda não ouviu o After Hours, escute, porque é um CD que merece ser escutado do começo ao fim, direto, todas as vezes que você ouvir, e é uma experiência muito bacana, o trabalho é espetacular mesmo. Dito isto, o The Weeknd pensou em uma narrativa audiovisual que conecta não só os clipes com as músicas, mas os clipes entre si e os clipes com as apresentações ao vivo dele. Então o The Weeknd ele construiu uma história que ele foi contando entre os clipes e entre as apresentações. Tudo começa lá no finalzinho de 2019, quando ele lança o clipe de Heartless, que foi o primeiro single dessa nova fase, desse novo álbum dele, do After Hours. Em Heartless há diversas referências visuais aos filmes Cassino, do Martin Scorsese, aquele terno vermelho que ele usa nos clipes, nas apresentações, na campanha de divulgação, mas principalmente na campanha de divulgação, ele tirou fotos idênticas às fotos do De Niro no filme do Scorsese, do Cassino. Então a pose, a iluminação, o fato dele estar fumando, tudo é igualzinho às fotos de divulgação do Cassino. Quando eu falo Cassino, parece que eu tô falando do Cassinão, mas não é o Cassinão, é o Cassino, o filme. Vai, DJ! E outro filme que influenciou muito The Weeknd visualmente, talvez nas músicas também, obviamente, foi o Medo e Delírio, do Terry Gilliam, o Loathing in Las Vegas. Não só nesses takes que você está vendo aí, que lado a lado são muito parecidos, do The Weeknd andando bêbado, tropicando no chão com um amigo dele e tudo mais, assim como também o The Weeknd maluco olhando para as coisas, essas imagens usando grandes angulares que distorcem bastante a imagem, mas também no pôster. Olha o pôster do filme e olha essa cena do clipe de Blinding Lights, que é o próximo clipe que a gente vai falar daqui a pouco. Então você vê como ele foi altamente influenciado por esses dois filmes nesse quesito de drogas, de viver a vida de forma maluca e principalmente nesse primeiro clipe do Heartless. Dando continuidade à história, o The Weeknd vai para Blinding Lights, seu grande sucesso. Cara, essa música é sensacional. Essa música é incrível, eu não consigo parar de ouvi-la, eu canto todas as vezes, eu danço todas as vezes, se eu estiver sentado eu fico dançando, se eu estiver deitado eu fico dançando, eu escuto essa música, não dá, cara, essa música é incrível, indescritível, ela vai te fazer
se mexer de alguma forma. E depois de passar mal no final de Heartless, vomitar e tudo mais, ele vai, pega um carro e sai dirigindo na noite, até que ele chega num bar onde tem uma moça se apresentando e ele acaba arranjando briga com seguranças e continua fugindo e termina o clipe machucado, né? Depois na história, a gente, não sei se exatamente depois, um pouco antes, mas é mais ou menos por ali, o The Weeknd se apresentou nesse programa que, cara, todos esses programas americanos pra mim são iguais. The Late Show, não sei o que, show com Jimmy Fallon, e tem vários Jimmys que apresentam, eu não sei exatamente qual é o programa, é esse que você está vendo aí agora, que é uma apresentação sensacional e tem todo um teor surreal. A apresentação dele é antes dele chegar no palco, e ele canta, ele bebe, né, sempre a questão da bebida presente, e você vê essa mudança entre os corredores, uma coisa bem psicodélica, a mudança de cores, mudança de luz, todo esse contexto geral do clipe é muito maluco. Ele sai dos bastidores e vai até o palco, e é recebido pelo apresentador, e a apresentação se encerra. Pouco tempo depois, The Weeknd lança um curta-metragem chamado After Hours, o nome do disco, o nome da música, e no vídeo a gente escuta a música, só que de forma instrumental. E o vídeo começa exatamente de onde parou a sua apresentação, e você vê que ele realmente pensou nas apresentações que ele ia fazer e foi encaixando os clipes e esse curta-metragem dentro dessa história para continuar contando a história. E aí no curta-metragem ele sai da apresentação, um cara toca a música dele na rua e ele tá meio desnorteado e ele começa a ser puxado por uma força invisível, começa a se debater no metrô, o que remete a um filme chamado Possessão, lá dos anos 80, dirigido pelo, tem que ler o nome dele porque é complicado, o Andrei Zulawski. Eu acho que é assim que fala, posso estar pronunciando errado, peço desculpas aí aos cinéfilos chatos de plantão que querem que a gente fale tudo perfeito o tempo todo. E o clipe termina com The Weeknd agora possuído dentro de um elevador onde entra um casal na frente dele e ele puxa uma faca como se fosse matá-los e o clipe acaba. Clipe não, curta-metragem. Corta para o lançamento do clipe de In Your Eyes, saiu um pouco tempo depois, onde ele continua a história e mostra exatamente o que foi que ele fez naquele elevador. A gente escuta os gritos da moça que estava lá dentro e ela sai correndo. Ele matou o namorado dela e está indo atrás dela. Desculpa o que eu vou falar agora, mas parece que isso aí é um desejo contido do The Weeknd de matar o atual da ex dele, já que no CD ele fala da ex o tempo todo. Eu acho que é um pouco isso, assim, eu posso estar enganado, mas eu acho que pode ser por aí, viu? E esse clipe possui diversas referências a vários clássicos do terror, e os dois principais, obviamente, são Psicose, tem um pouco de Halloween, né, na aproximação estranha dele, meio sobrenatural, mas não é exatamente sobrenatural, e lá no finalzinho, depois que a menina arranca a cabeça dele com um machado, também acaba querendo ou não fazendo referência ao Iluminado, ela arranca a cabeça dele, ela fica com a cabeça dele pendurada e em cima do prédio de onde eles estavam, lá na boate, ela dança festejando, segurando o machado. E aquela cena lembra muito a uma cena de um Massacre da Serra Elétrica, o clássico lá, o antigão, e não esses mais recentes. Você tá vendo aí lado a lado as cenas, e inclusive já dando os créditos aqui, foi alguma página no Instagram, que eu não vou lembrar agora o nome, mas eu vou pedir pro meu editor colocar aqui embaixo, eles fizeram um comparativo, depois eu vi várias outras páginas replicando os comparativos entre essas cenas, e algum inscrito meu, também não vou lembrar quem foi agora, ele me mandou no Instagram, no direct, falando, Bruno, olha isso aqui, eu acho que é a sua cara, que a galera já sabia que eu gostava de The Weeknd. E aí, caramba, é muito legal ver essas referências visuais do The Weeknd e o cinema, e foram essas páginas que, a priori, perceberam essas relações entre os filmes. Ah, e tem quem diga que é aquela cena do elevador fechando e a imagem do The Weeknd remeta ao Coringa. Eu não sei muito bem se remete porque os clipes estavam sendo gravados na época que o filme saiu. Eu não sei se deu tempo suficiente do The Weeknd ver o filme, se apaixonar escandalosamente pelo filme e fazer referência nos clipes dele. Eu acho que não, mas enfim, tudo é possível, né? E o clipe termina com ele sem cabeça. E aí, o que foi que aconteceu com The Weeknd? Pouco tempo depois, ele lança o clipe de Too Late, onde ele mostra duas meninas que fizeram cirurgia plástica, voltando dessa cirurgia, elas estão com a cabeça toda enfaixada e elas dão de cara, com perdão do trocadilho, com a cabeça do The Weeknd no meio da estrada. Elas estavam ouvindo a música do The Weeknd, elas passam o clipe todo vendo o clipe do The Weeknd, então elas são muito fãs dele. E elas encontram a cabeça dele e elas levam a cabeça dele para casa. E é um misto de estranheza com comédia, assim como todos os outros clipes do The Weeknd, tem um misto de comédia com loucura, comédia com drogas, comédia com terror, enfim. E aí elas chamam um gogo boy, um dancer lá, um dançarino pra elas, e ele tem um corpo super atlético, e elas vestem ele igual o The Weeknd, ele performa pra elas, elas desejam aquele cara, e elas matam ele, arrancam a cabeça do cara,
e costuram a cabeça do The Weeknd no corpo dele. Isso pra mim é muito claro, é muito óbvio que o The Weeknd está criticando padrões de beleza. Eu acho que foi ali que ele começou a tecer comentários sobre as exigências a padrões de beleza gerais do mercado, da indústria musical como um todo. O próprio The Weeknd já deu uma entrevista falando que no começo ele não aparecia também, que ele por um tempo foi anônimo, assim, ninguém sabia quem era o The Weeknd, porque ele achava que ele não era atraente o suficiente, bonito o suficiente pra aparecer nas músicas, nos clipes. E o cara é galã, mano. Como é que pode? O cara é lindo do jeito que ele é. Eu quero ser o The Weeknd, caramba. E aí elas costuram a cabeça dele no corpo e acaba o clipe. E aí, o que foi que aconteceu depois? Eis que aparece mais uma apresentação ao vivo do The Weeknd, agora no VMAs, ou foi no VMAs? Não sei. Enfim, editor, bota aqui por gentileza, que eu só vejo os vídeos, eu não fico lendo quais são as apresentações. Eu gosto de ver os clipes, de ver as apresentações, enfim. Aonde ele surge com a cara toda enfaixada, exatamente igual a das meninas do clipe de Too Late. Só que ali eu pensei, não, aquilo ali ele tá enfaixado porque ele acabou de ter a cabeça recosturada no corpo. Só que foi isso, mas não foi isso. Porque no clipe seguinte, em Save Your Tears, ele surge com o rosto completamente manipulado por botox e cirurgias plásticas. Claro que ele não fez isso, muita gente achou que ele tinha feito, inclusive ele teve que vir a público esclarecer que ele não tinha feito aquilo ali, que eram próteses, né? É uma maquiagem muito bem feita, inclusive bem assustadora, diga-se de passagem. E no clipe, ele não só dá prosseguimento à história, como ele também pontua ali, ele pincela um pouco sobre o Grammy, né? O clipe saiu alguns meses depois da questão toda do Grammy, que ele foi esnobado, em que ele não recebeu uma só indicação. Ele ficou muito chateado com isso, se pronunciou de imediato nas redes sociais. Eu sempre gosto quando artistas se pronunciam, se posicionam, e eu gostei muito desse posicionamento dele, de falar que o Grammy deve a ele e aos fãs dele, que tá certíssimo, cobertíssimo de razão. E tem um outro detalhe nesse clipe que eu deixava para dar os créditos a ele no final, porque eu tava querendo fazer esse vídeo, só que ele foi lá e fez antes, mas ele não falou algumas coisas que eu também falei aqui, que é o 21 John, ele tá fazendo uma série de vídeos sobre The Weeknd, muito bacana, vou deixar o link pro canal dele aqui na descrição também. E se não me engano ele pontua lá no vídeo dele também, que o The Weeknd ele urina ali na galera, fazendo a referência a um clipe do Kanye West, onde ele urina no Grammy, e tem uma hora onde ele se apoia na careca de um cara negro que parece muito, tá de costas, mas parece muito o presidente, o manda-chuva lá do Grammy, que você tá vendo agora aqui na tela também, o nome dele, que é como se fosse o The Weeknd zoando com ele, tirando sarro com ele no clipe. E também tem outras referências a Selena Gomez, que o pessoal percebeu. Dizem que tem uma hora lá que ele sussurra Selena, que eu acho que é enxergar muito pelo em ovo, sabe? Eu acho que não tem muito a ver, mas a galera gosta de teorizar, né? E o clipe termina com o The Weeknd se matando. Só que quando ele se mata, tudo fica vermelho, só que sai, ao invés de sair um tiro de verdade, caem confetes e tudo mais. Pra mim, ali foi a conclusão da história. O The Weeknd falou que a apresentação dele do Super Bowl, que aconteceu agora em fevereiro, foi, não exatamente final, mas fazia parte da narrativa dele, mas eu não percebi nada que contribuísse para a história. Simplesmente é o The Weeknd celebrando a história dele e no final ele se encontra com uma multidão igual a ele. Será que isso pode querer dizer que ele se multiplicou, que ele se multiplicou em relação aos fãs, e agora as pessoas também entendem a dor dele, elas compartilham do que ele vivenciou, e nós temos agora a conclusão da história? Não sei, mas eu particularmente não consigo ver de forma clara, ou até mesmo no subtexto, como que a apresentação do Super Bowl contribuiu para a narrativa. Se você tiver alguma interpretação, alguma ideia, comenta aqui embaixo. Um adendo aqui que eu acabei esquecendo de comentar, são alguns títulos de algumas faixas do álbum After Hours do The Weeknd, inclusive o próprio nome do CD. O nome do disco se chama After Hours, Depois de Horas, que é o nome de um dos filmes do Martin Scorsese. Então, além do Cassino, que ele já faz uma referência direta, ele também faz a referência ao próprio filme. O nome do CD é o nome de um dos filmes do Martin Scorsese, chamado Depois de Horas, que se passa todo em uma noite. E o The Weeknd falou em uma entrevista que todos os acontecimentos do CD, ele escreveu as músicas pensando em como todos os acontecimentos da história se passassem em uma só noite. Então, por isso que ele faz essa referência a esse filme do Scorsese. Não somente a esse filme, mas dentro do CD existe uma faixa chamada Escape from LA, Fuga de Los Angeles, que é um dos filmes do John Carpenter, da série lá, o Escape from LA, Escape from New York. E aí ele vai e traz o nome desse filme pra essa música, inclusive foi uma das músicas que eu mais queria ouvir quando saiu a lista dos nomes das músicas, quando o CD saiu, justamente porque eu queria saber o que ele ia referenciar sobre esse filme, sobre essa obra do John Carpenter, mas não tem muita relação com o filme não, é só uma referência no título. Ele menciona o Keanu Reeves e o Constantine, que é só mais uma referência que ele cita diretamente, assim como ele também cita A Ira de Khan, o segundo filme, longa-metragem do Star Trek, lá na música Starboy, do CD Starboy, que foi um dos maiores sucessos dele. E siga o The Weeknd no Instagram,
Instagram. De vez em quando ele faz referências não só ao mundo do cinema, ele recentemente compartilhou um meme do Tarkovsky, né? E como ele também faz referências a videogames, a coisas da cultura pop. Ele recebeu uma escultura recentemente do Charizard. Eu que vi isso lá no Instagram dele e vou deixar aqui embaixo também pra você seguir. E, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu tava louco pra falar do The Weeknd, pra falar dessa relação, desse filme que ele construiu entre os clipes, pra mostrar como que ele construiu essa história. Também queria agradecer lá ao 21 John, que fez esse vídeo. A priori, eu tava com essa ideia, ele fez antes o vídeo, e eu também fiz meio que a minha versão, adicionando algumas coisas. Siga o canal dele, ele tem muitos vídeos sobre The Weeknd muito bons. E é isso, gente. Gostou desse quadro? Gostou desse vídeo? Curte aqui embaixo, comenta o que você achou e se inscreve no canal para você ter mais conteúdos relacionados a cinema. Eu não sei qual vai ser o próximo artista que eu vou fazer, mas muito provavelmente vai ser ou o Kavinsky ou o Muse. O Muse é minha banda favorita, então é provável que o Muse venha aí. Eu queria muito fazer do Kavinsky quando ele lançar o CD novo, mas só Deus sabe quando é que ele vai lançar, então... Enfim, gente, espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço e vida longa ao cinema.